De acordo com dados do G1.com, o aumento de casos de AIDS tem aumentado grandemente, principalmente entre jovens, na faixa etária dos 13 aos 24 anos. Algumas coisas podem estar envolvidas com isso, como a questão da desinformação e também a própria cultura que fomenta isso. Os jovens brasileiros, eles são apresentados logo cedo a uma cultura às vezes muito promíscua e que estimula o início muito precoce da atividade sexual. Por causa disso, desse início precoce, juntamente da desinformação, além das gravidezes indesejadas, ele também está acabando por adquirir muitas infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a AIDS. E se você quer entender um pouco mais sobre não somente a AIDS, mas esse mundo das doenças, eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui no Ciência do Papel e te convido para esse mundo assustador das ISTs. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciências no Papel, para a gente começar a tratar sobre as doenças que estão relacionadas ao sistema genital, tanto masculino quanto feminino. E a partir de agora a gente vai estar focando principalmente nas infecções que são causadas por vírus. As demais, causadas por bactérias e por fungos, vocês também podem acompanhar aqui na playlist. Prof, sobre elas não dá pra gente negar que a mais famosa, a mais conhecida, é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida popularmente como AIDS. Essa daqui merece a nossa atenção. Mas antes de a gente gastar um tempinho com a AIDS propriamente dita, é importante a gente fazer uma diferença entre HIV e AIDS. HIV é o nome do vírus que causa a AIDS. Então, pelo amor de Deus, cuidado para não confundir. Enquanto o HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Bem parecido como foi com a questão da Covid. Coronavírus é o vírus que causa a doença e Covid-19 é o nome da doença. Então, o coronavírus causa Covid, o HIV causa a AIDS. Cuidado para não dizer que os dois são a mesma coisa, porque são completamente diferentes. Um é um vírus e outro é a doença propriamente dita. O que a gente sabe sobre o histórico do vírus e da AIDS? Ainda tem muita coisa para a gente tentar descobrir, mas o que acredita-se é que entre a década de 20 e a década de 40, de alguma forma, um vírus que estava presente em macacos, em símios, ele acabou passando para o homem. Alguns acreditam que o homem, tendo contato com as vísceras, com o sangue desses animais, quando ia comer, principalmente ali, né, no continente africano, através daquelas tribos que existiam, pode ter facilitado o contato do vírus com o homem. O vírus pode ter tido alguma mutação e ele se tornou compatível com o ser humano. Em 59, a gente já tem o primeiro caso de homem que morreu possuindo AIDS no Congo, quando a gente faz um diagnóstico retrospectivo. Mas foi ali, ó, no finalzinho da década de 70 para início da década de 80 que os casos começaram a chegar, principalmente nos Estados Unidos, de forma desapercebida. Ninguém sabia muito bem o que era. Para vocês terem uma noção, na década de 80, até aliás, antes de 80, o total de casos de AIDS naquele país, nos Estados Unidos, era de aproximadamente 3 por ano. Só que a partir da década de 80 em diante, isso começou a pipocar. E aqui no Brasil, o primeiro caso foi em 83. Para vocês terem uma noção de como essa doença ela é devastadora e também não escolhe pretos, brancos, ricos e pobres, a gente teve aqui grandes cantores, nomes da música que perderam a vida em detrimento disso daí, como Cazuza, como o famoso Renato Russo, e no exterior também, como o grande Freddie Mercury, que foi vocalista da banda Queen. Então, olha só que coisa complicada, né? Então, como é que o camarada acaba contraindo esse vírus e também a doença, prof? Eu queria entender como é que funciona isso. Basicamente, existem várias formas de você contrair. E a principal delas é o contato sexual sem preservativo. Se você der uma olhada na nossa playlist, deve ter visto aquela nossa aula de métodos anticoncepcionais. E a gente viu que a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, são super eficazes, não só para evitar a gravidez, mas também para evitar o contato com esse tipo de problema. Agora, prof, quer dizer que então o contato sexual sem preservativo aumenta muito a chance de contrair? Com certeza, mas não é o único. A gente também sabe que a mãe pode passar para o bebê durante a gestação, durante o parto, por isso que a gente sempre recomenda que o parto não seja feito normal. Se a mãe for soro positivo, ou seja, portadora
do vírus e também na própria amamentação. Quando isso acontece, a gente diz que foi uma transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. O que mais, prof? A transfusão de sangue. Pessoal, muita gente acabou contraindo HIV na década de 80, não por causa de relações sexuais, mas porque como esse vírus não era tão conhecido, o pessoal doava sangue, o sangue ia contaminado, o laboratório não tinha como saber, e aí quando chegava o paciente, recebia o sangue e, infelizmente, o sangue estava contaminado. Aquele paciente acabava adquirindo essa doença e, nossa, e aí ter que aguentar muita coisa por causa disso. Outra forma são os instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Por exemplo, uma pessoa que usou uma seringa para coletar sangue. Aquela agulha, ela está contaminada. Ela tem sangue ali de outra pessoa. E se essa pessoa for portadora do vírus, a agulha, logicamente, vai estar contaminada também. Isso eu estou falando de agulha, mas a gente pode pensar, por exemplo, em faca, tesoura, alicate de unha. O que você imaginar que corte, que fure, pode sim ser uma forma de passar isso adiante. E quais são os sintomas, prof? O que uma pessoa normalmente vai sentir? Inicialmente, aqui é que está o problema. A AIDS ela é conhecida, né, a sua manifestação como algo muito tardio. Você pode passar de 5 até mesmo 10 anos sem manifestar um único sintoma. E o que é ruim disso, prof? Você, como não está sentindo nada, acha que está tudo bem, vai tendo relações com outras pessoas e, consequentemente, vai passando para elas. Isso é uma tragédia, isso não pode acontecer, mas infelizmente acontece. E aí, nesse contato, a pessoa acaba passando, mas normalmente, quando a doença se manifesta, quando a AIDS se instala mesmo, um dos grandes sintomas é vômito em excesso, diarreia em excesso. Tanto que a pessoa ela vai perdendo tanta água pelo vômito e pela diarreia que ela vai emagrecendo, vai ficando muito fininha. Outra coisa que a gente percebe, sudorese, né, uma grande quantidade de suor e, logicamente, o surgimento de doenças oportunistas. Como é que é isso, prof? Pessoal, existem algumas doenças que normalmente não eram para aparecer numa pessoa saudável, com sistema de defesa ok. Porque esse vírus, caso você não lembre ou não saiba, o vírus da AIDS, ele destrói o teu sistema de defesa. E, logicamente, sem defesa, tu tá desprotegido. Então, tuberculose é uma das que mais mata aqui no país, porque lembre-se, a AIDS não mata. Ela deixa você vulnerável e outra doença vai fazer isso. Candidíase. Logicamente, outros fatores você pode ter candidíase. Uma pessoa com diabetes pode ter, porque o diabetes faz a glicose, a defesa baixar, estresse. Tem outros fatores. Mas uma candidíase, né, que aparece assim, de forma muito severa, é um sinal que o sistema imunológico está com problemas. O câncer também tem relação e até mesmo alguns quadros de pneumonia favorecidos por essa doença. Como é que é o tratamento, prof? Tem tratamento? A gente tem tratamento, mas infelizmente a gente não tem cura. Basicamente, o camarada quando contrai esse vírus, ele vai ter que viver à base desses coquetéis pelo resto da vida. O coquetel basicamente é um medicamento que tem vários outros misturados ali. Eles não conseguem matar o vírus completamente, mas você consegue ter uma vida boa e tranquila se você seguir o tratamento. Existem dados que mostram que pessoas podem viver até mais 50 anos depois da descoberta do diagnóstico, desde que sigam bem direitinho o protocolo que os médicos colocam. E como é que a gente faz então para evitar? Educação sexual, você explicar para as pessoas como é que acontece, como é que se previne, como a gente está fazendo aqui, o uso de preservativo nas relações sexuais, o controle nos bancos de sangue, para ter certeza de que o sangue que está chegando ali é um sangue de qualidade, não é um sangue que está vindo contaminado com não somente o vírus da AIDS, mas outras doenças. Evitar utilizar substâncias contaminadas com sangue, como seringas, facas, tesouras. Isso ajuda bastante e, obviamente, evitar, no caso do bebê, a amamentação se a mãe for soro positivo. Porque se isso acontecer, infelizmente, esse bebezinho ele vai acabar contraindo. Então, se a gente seguir esse método, a gente pode evitar bastante coisa. Se a gente pensar, por exemplo, em prevenção. Porque, lembre-se, depois que o cara contrai o vírus, não tem o que fazer, tá? Mas enquanto prevenir, sempre vai ser melhor do que remediar. Uma outra muito comum que pode aparecer também é a herpes. A gente costuma dizer que a herpes é causada por um vírus e ela é super, super, super contagiosa. A gente costuma diferenciar, né, a herpes oral da herpes genital. Por quê, prof? A oral, acredita-se que quase todo mundo tem. Só que como
o sistema imunológico normalmente das pessoas tá ok, tá de boa, ele não se manifesta. Agora, baixa o sistema imunológico, dá uma pequena baixa e essa herpes ela pode pipocar. Normalmente ela aparece aqui no canto da boca, umas bolinhas estouradas, às vezes pode coçar, dói também, um ardor, e pode aparecer. No caso do genital, ali tem mais a ver com contato sexual. E lá na genitália ela costuma ser um pouquinho mais agressiva. O que se pode fazer, prof? A gente sabe que no contato sexual ou na gestação, você pode acabar contraindo. Mas o bom é que tem tratamento. Mais uma vez, a gente não tem cura para esse tipo de doença. Mas você pode conseguir tratar, né? Tem pomadas muito boas, como a Ciclovir, que você vai utilizando. Isso ajuda a reduzir bastante a carga viral. Não tem cura, mas pelo menos o tratamento é bem mais tranquilo. E por fim, a última doença causada por vírus que a gente não pode deixar passar é o danado condiloma combinado causado pelo HPV. Essa doença aqui, ela merece sua importância, porque quando a pessoa contrai esse vírus, ele pode fazer com que surjam verrugas. Isso mesmo, verrugas. E essas verrugas, elas lembram às vezes como se fosse aquela plantinha chamada de couve-flor. No homem, ele pode ser até um pouco mais discreto, mas nas meninas, ele pode ficar bem evidente, principalmente na região da vulva, que é a parte externa do genital feminino. Ele pode aparecer também no canal vaginal e também no colo do útero, é onde ele aparece muito. A principal forma de contágio é por via sexual, mas não pense que é só através do sexo, não. Vamos supor que você teve contato com uma pessoa que estava com HPV na mão. Você foi lá, apertou a mão dela e sem querer você acabou se distraindo e meteu a mão no nariz para coçar. No que você coçou, pode ser que você tenha feito um pequeno corte no nariz, esse vírus acaba entrando e ele começa a colonizar ali, né? Colonizar entre aspas, tá? Ele começa a habitar e começa a fazer com que as células comecem a crescer de forma desordenada. Dessa forma, você acaba tendo ali como se fosse um princípio de um tumor. Tem cura, prof? O tratamento é um tratamento que ele tem um bom resultado. Você tem os medicamentos que podem ajudar e também a cirurgia. A cirurgia vai lá remover as verrugas, embora, infelizmente, a cada 2 anos elas tendem a aparecer de novo. Isso vai depender muito do tratamento que você está fazendo. Então, por via das dúvidas, sempre é recomendável que você esteja usando preservativos. E não somente isso. No Brasil, nós temos vacina para o HPV. E não é só para menina, tá? Para o menino também. Então, a menina ali por volta dos 9 anos já pode começar a tomar a primeira dose. Se eu não me engano, é por volta dos 9 até os 13. Isso vai ajudar a prevenir. Mas, prof, por que com uma idade tão baixa? Lembra da notícia que a gente usou para abrir essa aula? Essa faixa etária, 13 anos, são de meninas e meninos que estão começando cada vez mais cedo a vida sexual. E, consequentemente, tendo mais contato com esses tipos de infecção. Então, se você já começa desde cedo se vacinando, protegendo o seu corpo, isso vai ajudar demais. E sabe o que é que ajuda demais também? O seu like. Então, não deixe de dar aquele like maroto, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, deixar aquele comentário top. Um cheiro bem grande. Valeu!